Por quê? Sansão encontrou com o leão, teve que matar. Sim. Davi encontrou com o leão, teve que matar. O Daniel foi jogado numa cova cheia de leões e não precisou matar. Só precisou orar. Porque vai ter guerras que você vence lutando, mas vai ter batalhas que você só vence orando. Você tá lutando à toa, vai pra oração. Que isso aí não vai resolver na caneta, mas no joelho, quando o seu joelho toca o chão, o seu coração toca os céus. O que eu vou falar que agora eu nunca falei. Quando Pedro foi preso em Atos 12, a igreja foi orar. Sim. Enquanto a igreja está orando, sabe o que Pedro está fazendo? Pedro está dormindo. O texto diz que ele está algemado, mas está dormindo. O texto diz que tem algema do lado, algema do outro, mas ele continua dormindo. Porque as algemas roubou o seu movimento, mas não tirou o seu sono. Uau. Tá preso, mas tá descansando. Tá descansando. E dá para ir mais fundo em cima dessa palavra aí. O Pedro saiu da cadeia sem fazer nada. Porque talvez em certas batalhas que você esteja enfrentando, o seu papel é só descansar. Porque quem ora confia e quem confia descansa. A te pergunta é, por que o Pedro dormiu? Por que o Pedro dormiu? Por dois motivos. Primeiro que lá no barco de Marcos 4, o barco está quase virando de cabeça para baixo, vendaval para lá para cá, ventania de lá para cá. Quando eles olharam para Jesus, Jesus estava fazendo o quê? Dormindo. Descansando. Aí ele aprendeu com o mestre. Se ele dorme no meio das aflições, nem eu que vou ficar acordado. E segundo, a Bíblia diz que Deus dá a bênção aos seus amados enquanto dorme. Enquanto você está dormindo, Deus está trabalhando. Agora, engraçado, o Pedro está dormindo. Era para ele estar aflito, né? Era para ele estar preocupado. Agoniado, apavorado. E detalhe, Pilatos falou assim, ó, depois da Páscoa a gente apresenta ao povo. E a voz do povo não é a voz de Deus. A voz do povo não é a voz de Deus. Não é, porque o povo falou assim, ó, solta Barrabás. E prende Jesus. E crucifica Jesus. Porque a voz do povo não é a voz de Deus. Porque Deus nunca vai falar segundo a sua fala. Mas você pode falar segundo a fala de Deus. Porque se Deus falar segundo a sua fala, você tem que sustentar o que ele vai falar. Agora, se você falar segundo a fala de Deus, ele sustenta o que você fala. Ele sustenta. Elias é uma prova disso. My God! Ele fala assim, ó, eu estou diante da face do Senhor. Então, segundo a minha palavra, não chove. Porque ele estava diante de Deus. E tem gente que está diante dos homens e quer comprometer Deus em cima disso. E não choveu. O anjo apareceu de madrugada lá, mano. O Pedro estava dormindo. A igreja está orando. E o Pedro sabia que Deus é capaz de permitir alguém preso para nos levar ao lugar da oração? Porque a igreja só foi para o lugar da oração quando viu que o Pedro estava preso. Porque enquanto tem uns presos, tem outros orando. My God. A igreja não tinha acesso ao Pedro, mas tinha acesso a Deus. Quando a oração subiu, o anjo desceu. E sabe o que é o mais lindo? É que o anjo tocou do lado. Eu preciso falar isso. O anjo tocou do lado dele. Por que o anjo tocou do lado? Porque Deus sabe qual é o lado que se desperta. Deus sabe que se ele tocar em certas áreas da sua vida, meu filho, você volta a chorar de novo. Se ele tocar em certas áreas, você volta. Eu vou voltar a buscar. A pergunta é, você vai esperar ele tocar ou vai despertar? Quando o anjo tocou, foi do lado aqui, não foi? Sim. Ele arga do lado. Sabe por que foi do lado? Porque quando Deus formou a Eva, foi da costela, do lado. Deus mexeu do lado. Yes. Engraçado. Só que quando Jesus foi pra cruz, o soldado enfiou a lança onde? Do lado. E saiu sangue e água. Por quê? Porque toda mulher quando tá grávida, que a bolsa do líquido amniótico se rompe, o sangue se mistura com a água, então sai sangue e água. Sim. Lá no Éden, quando Deus mexeu do lado, saiu a Eva. Mas lá no Gólgota, quando o soldado tirou a lança, era a bolsa rompendo. Tava nascendo a igreja. Mexeu do lado. Porque Deus sabe qual é o lado que te desperta. E quando o anjo tocou do lado do Pedro, falou para ele assim, levanta. Quando o Pedro levantou, as algemas caiu. Sabe por que muitas algemas não caem? Porque a gente não quer se levantar. Tem gente esperando as algemas cair para se levantar. E Deus está dizendo agora, se levanta primeiro. Se levanta primeiro. Porque quando você se levantar, aquilo que te prende cairá. E eu te pergunto, as algemas eram de plástico ou era de ferro? Ferro. Ele não estava preso? Sim. Tinha um monte de guarda lá. A pergunta é, se as algemas eram de ferro, os guardas não ouviram? Cara, que profundidade. Ué, se as algemas caiu, como é? Exato. Automático. Barulho.
O Pedro saiu porque Deus sabe trabalhar no barulho, mas ele também sabe trabalhar no Silêncio. silêncio. E o fato de não estar acontecendo barulho na sua vida não significa que Deus não esteja trabalhando. Vai ter hora que vai ter barulho, festa, comemoração, mas vai ter momentos na sua vida que você não vai estar ouvindo barulho de nada, que você não vai estar vendo gritaria, mas na cortina dos bastidores tem um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Na cortina dos bastidores my- estará sendo feita uma grande obra. Ah, diga bem, igreja. Jackson, esse ponto que quando a gente fala assim sobre Pedro, o que é interessante é que existe uma sequência ali, né? Porque primeiro as algemas caem e a porta abre, né? Então, ou seja, primeiro aquilo que estava preso, caiu as algemas e depois a porta abriu. Não é a porta que abre primeiro e as algemas as algemas caem na sequência. Isso a gente pode dizer que toda vez que Deus for fazer uma obra, vai ser sempre assim, de dentro para fora, seguindo um cronograma, seguindo um roteiro certo, sempre libertando você primeiro daquilo que te prende, para depois te conectar a uma nova porta que vai te fazer sair desse ambiente. Meu Deus. Primeiro, por que Deus tem que fazer as algemas cair para depois abrir a porta? Porque quando você está com a algema no braço, no pé, a sua mente também está trancada. Você sempre vai olhar para as algemas. Então Deus nunca vai abrir uma porta sem antes abrir a sua mente. Primeiro ele abre a sua mente, depois ele vai abrir a porta. E aí, engraçado é que eu não posso falar de libertação de portas sem antes falar de libertação de algemas. Ele não estava do lado de dois caras, Sim. mas estava dormindo. E às vezes você vai ter que dormir com certas coisas. Só que tem um detalhe. Os caras que estavam algemados com ele estavam no mesmo propósito? Não. Uau. Era o guarda prendendo e o Pedro querendo ser livre. E às vezes você pode estar dormindo do lado de alguém Que não está no mesmo que está na mesma cama, mas não está no mesmo propósito. E aí é onde mora o perigo. Meu, você está algemado, uai. Quando você dorme com alguém que não está no mesmo propósito, isso significa que você está algemado. Quando o anjo tocou nele, que ele levantou, sabe o que o anjo falou para ele? Me segue. Duas coisas acontecem aqui. Primeiro, eu estou te separando daqueles que te prendem. Eu não estou te excluindo, eu estou te separando. Às vezes algumas pessoas saem do nosso hall de amizade e a gente acha assim, estou só. Aonde você está enxergando exclusão, Deus está enxergando separação. Tem pessoas que, se Deus quisesse manter do seu lado, ele tinha dado um jeito. Ele é o mestre em repor. Para cada pessoa que ele tira, ele tem alguém preparado para trazer e colocar no lugar. Mas aqui tem um outro detalhe. Quando o anjo mandou Pedro levantar e o anjo mandou ele seguir, sabe o que o anjo falou para Pedro? Calça a sandália. Pera aí, André. Deus, o anjo mandou Pedro calçar a sandália? É. Por que o anjo mandou Pedro calçar a sandália? Porque em Moisés, o que Deus falou com ele? Quando ele chegou no horário, dos seus pés. tira. Então na lei você tira. Mas na graça você... My God! Por que Deus, o anjo mandou Pedro tirar a sandália? Quem colocou as algemas? O anjo ou os homens? Os homens. Quem colocou Pedro na prisão? O anjo ou os homens? Os homens. Então tudo que os homens colocou, o anjo mandou tirar. Mas quem tirou a sandália? Os homens. Quem tirou a capa? Os homens. E quem mandou colocar no lugar? Foi Deus. Então Deus está dizendo, tudo que está fora de ordem, eu estou te chamando para colocar as coisas nos devidos lugares. Talvez a sua vida está uma bagunça, mas Deus só está te chamando porque Ele quer colocar as coisas que estavam... Ah, vocês não estão... Talvez a sua vida está uma bagunça, mas Deus ele está te chamando para colocar as coisas em ordem, as suas emoções, seu temperamento, as suas amizades, seus relacionamentos, precisa colocar em ordem. E o mais profundo, sabe o que é? Anjo não voa? Sim. Anjo voa ou não voa? Sim. Anjo voa, cara. Sim. Tanto que o anjo veio de cima. E aqui é o profundo. É que quando o anjo saiu da cadeia, o anjo falou para Pedro, me segue. Mas Pedro não voa, não é? O Pedro anda. Agora o anjo teve que descer o nível. Porque Deus só opera na onde você opera. Já que você não pode voar, então eu vou andar com você. Só que tem um detalhe. O anjo mandou Pedro seguir ele. Porque a liberdade era do Pedro, mas a direção... Era de Deus. A liberdade é sua, mas a direção é dele. Então não estrague a sua liberdade com as suas próprias decisões. Porque decisões definem destinos.
Decisões definem destino. E Pedro segue, né? Ele só segue. segue. Ele Quando chegou num certo lugar, sabe o que o anjo fez? não fala nada, né? Ele só Nada, segue. Você nada. não vê o texto, não fala que ele, né, conversou. Já etc. que nós estamos nesse texto, então lá vai. O anjo segue. Nem ia falar sobre isso. O anjo segue. My God. E o Pedro segue, né? Ou melhor, o Pedro segue. Sim, Porque quem segue não tá na frente. quem segue está atrás. Quem segue tá atrás. E quem tá na frente tem que dar direção Pra quem tá atrás. Então, às vezes, você tá querendo assumir a frente, mas precisa saber se você tem direção pra quem tá vindo atrás de você. Porque às vezes você tá querendo ocupar um lugar de liderança, mas precisa saber se você tem direção pros seus liderados. Porque liderança não tem a ver com a posição, liderança tem a ver com destino. Entende? Liderança tem a ver com o destino. Líder não é aquele que cria cópias. Líder é aquele que inspira pessoas. Líder inspira pessoas. E não cria cópias. Quando o anjo seguiu ele, que chegou na rua, sabe o que aconteceu? O anjo subiu. Pedro não é anjo, hein? Pedro não sobe. Não tem como Só subir. Mas ele vai ter que continuar o trajeto. E aí é o mistério. O fato do anjo subir não significa que o anjo está só. Não significa que o Pedro está só. Porque o anjo está do lado de fora, mas o espírito. Tá do lado de dentro. O anjo subiu e o Pedro continua orando. E sabe onde é que o Pedro vai parar? Lá na casa dos irmãos que estavam orando aí desde o começo. Porque toda bênção tem endereço. Toda bênção tem endereço. O Pedro voltou para a casa da onde eles estavam orando. E mais profundo, quando Pedro bateu na porta. Isso é profundo. Nas prisões que Pedro saiu, ele não precisou sair. Ele não precisou bater na porta. Você falou aí, a porta abriu sozinha, ele saiu. Sim. Ele não precisou bater. Sim. Para sair, ele não precisou bater. Mas pra para entrar. Porque se toda porta que você chegar estiver aberta, você vai esquecer o hábito de Bater. E bater tem a ver com acesso. Então por isso que quando Jesus esteve na cruz, que eles pegou o martelo e começou a bater os pregos. Yes. E na medida que os pregos estavam entrando na pele dele, era Deus abrindo um caminho pelo véu da sua carne para que nós pudéssemos acessar um novo lugar. Cada batida é um acesso. Sabe o que é engraçado? Que uma moça chamada Rode, outras traduções diz Rude, ouviu a voz, mas não abriu a porta. Sim. Sabe por quê, André? Porque tem gente que está ouvindo, mas não abre. Porque estão do outro lado. Tá ouvindo e não abre. Estão do outro lado. Aí o texto diz que ela, humilde, ela não abriu, mas foi correndo e falar com a mulher que tinha a chave. A dona da casa. Pedro tá aí fora. Como é que você sabe? É o anjo deles, eles estavam achando que era o anjo de Pedro. Então parece que o anjo tem semelhança com quem ele tá perto. Você já viu o anjo feio? Então lá não é feio, não é. É o anjo dele, né? Não foi lá quando chegou lá, porque André, se você não tem a chave para abrir para os outros, conecte alguém que tem a chave para você fazer os outros acessar. Mas o problema é que eu tenho acesso a quem tem a chave. Mas não quero falar que você está batendo na porta porque eu não quero que você entre. Meu Deus. Porque eu quero ocupar aquele espaço só para mim e não quero Uau. avisar as pessoas que têm a chave e falar, ó, o André tá na porta, tá querendo entrar. Porque tem gente que tem medo da sua entrada. Porque sabe que se você entrar, quem vai ter a palavra é você. Porque quando o Pedro entrou, quem falou foi ele. Tem gente que não quer que você entre, porque eles querem governar aquele espaço. E eu acho lindo a águia. É que você já percebeu que a águia, ela não faz ninho embaixo? Ela só faz ninho em cima. Sim. E pombo, ele não faz ninho lá em cima, nas rochas. Ele faz no chão, embaixo. Então, não confunda os ninhos. Porque quando você faz ninho embaixo, a sua intenção nunca é para cima, é sempre para baixo. Só que quando você faz ninho em cima, a sua intenção nunca é para baixo, é sempre para cima. Porque quem você vai gerar nas alturas nunca terá mentalidade de baixo. Quem nasce na altura... Não tem mentalidade de baixo. Se você pegar uma águia e colocar ela com a galinha, colocar ela com os pintinhos, crescer juntos, no final ele não vai querer voar.
Porque o que a galinha não sabe é... O que não deixa a galinha voar não é asa, não é. Porque a asa ela tem, é a... Mente. Tem gente que não voa não é por causa do potencial, é por causa da É por causa da mente. a mentalidade. Sim. O cara recebeu nos 5 talentos, não foi? Sim, O outro não recebeu 2 talentos? sim. E o outro recebeu 1. A Bíblia não fala o nome deles não é, mas fala que todos receberam talentos. Moral da história. Você não tem que ter nome para ser talentoso, não. Você só precisa ser talentoso. Isso Mas basta. o que tinha 5 talentos, trabalhou para ter mais 5. Porque as pessoas querem ter mais, mas não querem, mas querem trabalhar menos. Para aumentar o nível, precisa aumentar o trabalho. My God. Quanto mais você trabalhar, Mas o nível aumenta. Para ele ter 5, mais 5 talentos, ele teve que trabalhar com 5 que tinha. Você precisa trabalhar com o potencial que você tem. O que tinha 2 talentos, trabalhou para mais 2. Você já percebeu que o que tinha 5 e o que tinha 2 trabalhou e os dois tiveram o mesmo percentual? Tiveram 100% de ganho. O que tinha 5 ganhou mais 5, o que tinha 2 ganhou mais 2. A porcentagem é o mesmo, só as dimensões que não é. Um tem 5, outro tem 2. Mas os dois conseguiram alcançar 100% da totalidade. Mas o que tinha 1 tinha medo. Ele falou, vou perder esse talento. Ficou com medo. O que ele foi lá? Enterrou o talento. Moral da história. Quando você enterra o talento, você expõe o medo. Mas quando você enterra o medo, você expõe o talento. Me fala o que você está expondo, eu vou falar quem você é, se você é medroso ou se você é um talentoso. se você está escondendo o seu talento, é bem provável que você seja um medroso. E o incrível de tudo isso aqui que é que esses 3 homens não tinham o mesmo nome, não moravam na mesma casa, não tinham os mesmos números de talentos, mas tinha algo em comum. Todos tiveram a mesma oportunidade. Minha vida acabou. Eu era casado, eu tinha isso, eu tinha aquilo, acabou minha vida. Engraçado, o outro cara que estava no mesmo lugar que você, rompeu e subiu. Vocês tinham os mesmos talentos. Vocês tiveram a mesma oportunidade. O detalhe foi o que você fez com a sua oportunidade. Porque quando você destrói uma oportunidade, você destrói você mesmo. Porque uma oportunidade não vem todo dia, mas você precisa estar pronto para que quando ela chegar, você aproveite o melhor possível. Cara, essa foi uma pancada, hein? Quem destrói a oportunidade, destrói a si mesmo. Assim mesmo. E oportunidades não precisam ser grandes. Mas o seu empenho diante da oportunidade precisa ser o maior possível. Quando a mulher do fluxo viu Jesus passando, ela não enxergou Jesus. Ela enxergou uma oportunidade. Quando todo mundo ouviu a voz de Golias, correu de medo. Davi, não, vou encarar. É uma oportunidade. As pessoas estão enxergando um lugar de dinheiro, mas você precisa enxergar isso como uma oportunidade. Vamos mais fundo. Quando os espíritos malignos da parte de Deus atormentavam Saul, quem que eles chamavam? Davi. Davi ia lá tocar harpa, né? Sim. A questão não é saber se você é bom para tocar. A questão é saber se você toca na unção. Uhum. O Davi tinha habilidade para tocar, mas tinha autoridade da unção. Sim. Porque o que sustenta a unção é o seu caráter. Uhum. Aí Davi ia lá, tocava harpa, o espírito maligno saía, Davi voltava para casa. O espírito maligno voltava de novo, tinha que chamar Davi. Davi voltava para lá, tocava harpa, o espírito maligno saía, aí Davi voltava para casa. Não tem a ver com os espíritos malignos que vêm e vai, mas tem a ver com o acesso que Davi está tendo, entrar e sair. Entrar e sair. Acesso. Por que, André? My God! O próximo rei era quem? Ele. Davi. Só que Deus não coloca Davi direto no trono, mas permite Davi ter acesso. Por que muitas pessoas não estão tendo acesso? Porque o excesso rouba os acessos. O excesso rouba os acessos. Não permita que os seus acessos roubem os seus excessos roubem os seus acessos. Não permita que os seus excessos roubem os seus acessos. Às vezes você está falando demais e os seus excessos podem roubar os seus acessos. Para eu ter acesso, eu preciso perder os excessos. Por isso, construa sempre em silêncio. Em silêncio, mano. Não precisa falar nada. Porque na hora que a obra estiver pronta, as pessoas que não viram você construindo vai ter que aplaudir aquilo que foi construído. Eu não preciso fazer barulho naquilo que eu estou construindo, mas eu só preciso construir em silêncio. Porque às vezes as pessoas, você pode contar o que você está construindo, as pessoas não vão destruir,
Só que ao invés delas apoiarem, elas podem... vão. E uma palavra, elas não vão destruir a sua obra, mas pode destruir as suas emoções. Elas podem tentar derrubar as suas emoções por palavras. Aí aquilo que você estava construindo, você deixa de construir. Olha que coisa linda. As muralhas de Jericó não caíram? Sim. Na verdade, elas não caíram, elas ruíram. Qual a diferença de cair para ruir? Sim. Cair é quando tomba. Ruir é quando desce. Sim. E aqui está o mistério. A casa de Raabe estava em cima do muro. Quando as muralhas ruíram, que as muralhas desceu, a casa desceu junto. Sim. Dava para colocar um tema quando a casa cai. Engraçado que é quando os espias entrou na casa de Raabe, a casa desceu, houve salvação. Todos que estavam dentro daquela casa foram salvos. Por quê? Porque quando você preserva quem Deus envia, Deus preserva você. Eles não mataram os espias. Aí dá para ir mais fundo. A oportunidade das muralhas caírem não foi com barulho. Que a gente acha que o que fez as muralhas ruírem foi o barulho. E não foi. Foi a obediência. Porque se as muralhas fossem ruídas ou caídas por causa do nosso barulho, por que as muralhas da nossa hipocrisia não caem? A gente faz barulho todo dia nos cultos e as muralhas continuam lá. Mas eu preciso ter habilidade para fazer muralhas descer, mas eu preciso ter humildade para fazer muros subir. Meu Deus. Porque vai ter dias que Deus vai te chamar como Josué para fazer muros descer. Sim. Mas vai ter dias que Deus vai te levantar como Neemias para fazer muros subir. Vocês estão pegando? Vocês não estão aqui não. Muralhas quando caem, muralhas quando descem, as muralhas quando vão ruir, tem a ver com acesso com que você vai entrar para conquistar a terra. Mas muro quando sobe tem a ver com proteção, para ninguém entrar. As muralhas caiu, foi para Israel entrar. Os muros de Jerusalém subiu, foi para o inimigo não acessar. Todos nós precisamos proteger a nossa mentalidade com muros espirituais. Capacete. Deus não fez o homem? Sim. Fez ou não fez o homem? Sim. Fez ou não fez o homem? Fez. E tudo que Deus faz é perfeito ou não é? Sim, é. Quando Deus formou o homem, ele colocou algo dentro do homem chamado sêmen. Sêmen. Que se você pegar a palavra sêmen, a semântica da palavra sêmen é semente. Semente. Sêmen, semente. Só que quando Deus formou a mulher, Deus não deu semente para ela. Deus deu útero. O útero é um pote. É o vasinho onde recebe a semente. Sêmen e Semente. humus, terra. Terra. O útero. Por isso que semente com semente não gera. A mulher não tem a semente, a mulher tem a terra. Terra com terra não gera. Só gera semente na terra. Nossa, isso aí. Uou. Quando você compra uma casa, a primeira coisa que você tem é a escritura. Sim, Não é? sim, Só que você percebeu que a chave e a fechadura são diferentes? sim. Exatamente. Mas se encaixam. É, não é? Uma é grande, outra é pequena. É isso aí. Só que você só pode abrir a porta depois que você tem a escritura. E quando você compra a casa, que você tem a escritura, ela está no nome de quem? De quem comprou. De quem comprou. Então, quando você casa, a primeira coisa que você vai ter acesso é que a sua esposa vai ter o seu nome. Sim. Você só vai ter acesso à intimidade dela depois que tiver registrado o nome. Tem gente arrombando a porta antes da hora. Tem gente acessando a porta antes da hora. E quando você entra numa casa que você não tem a escritura, você é chamado de ladrão. Ladrão, E a Bíblia diz que ladrão não herdará o reino dos céus. Relacionamento é caro, mano. Relacionamento é caro. Deixa eu falar uma coisa sobre relacionamento. As pessoas têm pressa pra casar Sim. porque elas acham que por causa das outras amigas que casaram, os amigos que casaram, eles têm que casar. Mas eu prefiro esperar e acertar do que apressar e errar. E errar. É melhor esperar e levar pra casa a pessoa certa do que apressar e levar pra casa uma creche. Uma creche. É porque quando Deus entregou pra Adão, não entregou uma menina, entregou uma mulher. Entregou uma mulher formada. E hoje você tá querendo levar a menina pra casa. Tá querendo levar uma criança pra casa. E qual é o problema? Que quando você leva uma criança, você vai ter problemas. Porque no Éden, Deus não colocou um casal de criança, colocou um homem e uma mulher. Porque quando você coloca menino no jardim, menino quebra galho. Deus não te chamou pra quebrar galho. Ele te chamou pra você ser um galho frutífero. Quando você escolhe errado, você leva uma creche pra casa. É isso aí. E aí, sabe qual é o detalhe? Qual é o
qual é a escada do relacionamento até o casamento? A escada do relacionamento. Mesa, altar e cama. Cama. Mesa, altar e cama. Mesa, altar e cama. A mesa é o planejamento. Certo. Você vai planejar para casar, então você tem que ir para a mesa. Certo. O altar é o lugar da consagração, onde você vai consagrar as alianças e o seu matrimônio. E a cama é o lugar da consumação, é a etapa final. Qual o problema hoje? Que ao invés do pessoal começar na mesa para terminar na cama, eles estão começando na cama para querer terminar na mesa. E aí, quando você termina na mesa, aí tem que falar, vamos fazer os cálculos. Quanto que a gente vai gastar de fralda, né? Fralda. Quanto que vamos ter que gastar de aluguel? Porque nós não tinha plano para casar agora, né? Nós não planejamos, não teve mesa para planejamento. Agora vamos pagar as consequências. Meu Deus. Cara. Estão com pressa para querer casar. Que eles acham que o segredo é só colocar uma aliança no dedo e não é. As pessoas falam assim, não, porque eu casei por um propósito. Porque, como é que eles falam? Deus não une pessoas. Deus une propósito. Ok, irmão, eu acho lindo. Mas além do propósito, você precisa também amar essa pessoa. Porque tem gente que casou só por propósito e não casou por amor. Estão alinhados no propósito, mas não se amam. Estão ligados no propósito, mas não se amam. Sim. E a Bíblia diz que Cristo amou a igreja. Teve propósito, mas também teve amor. Porque se não tiver amor, nada adianta. Porque a fé, a esperança e o amor, o que deles permanece? O amor. O amor. O amor é mais forte do que a morte. O amor é mais forte que a morte. O amor é mais forte do que a morte. Você chega no velório e fala assim, parece que a morte venceu, né? Mas a Bíblia diz que o amor é mais forte que a morte. Mas como o amor é mais forte que a morte, sendo que ele está morto? Pois é, a morte venceu Adão. A morte venceu Eliseu. A morte venceu Abraão, venceu Isaac, venceu Jacó. A morte venceu Josué. A morte venceu Moisés. Mas quando encontrou com Jesus, o amor venceu a morte. Então, André, perdão não tem a ver com obrigação. Perdão tem a ver por amor. Perdão não é aquilo que você faz por obrigação a alguém. Perdão é aquilo que você faz por amor a si mesmo. O perdão é uma chave e a culpa é uma prisão. Enquanto você não libera pessoas por causa do seu perdão, você vai estar aprisionado a elas por causa da culpa. E a culpa não te trará cura, mas o perdão te conduzirá à paz. A culpa não te traz a cura, mas o perdão, ele te traz paz. Fica com a razão que eu fico com a paz. E é melhor estar em paz do que com razão. É o ditado do casamento. Eu prefiro estar em paz do que ter razão. Escolhe. Toda discussão te fere, mano. Toda discussão te fere. Conflito. Porque a discussão, no final das contas, você sempre vai querer estar certo. E acaba que no final de você lutar para estar certo, no final você acaba estando errado. Porque quando você luta para levantar o troféu da razão, você pode perder o campeonato. Porque quando você luta para ter a razão, você já percebeu que só um ganha. Quando você luta para ter razão, os dois não ganham. Não há empate. Só um ganha. Só que às vezes tem vitórias que são pior do que certas derrotas. E tem derrotas que é melhor do que certas vitórias. Jacó, por exemplo. Entrou no Val de Jaboque e um varão apareceu e bateu nele. Deu na juntura da coxa. Jacó perdeu, que saiu mancando. Hein? Tanto que teve que agarrar o varão. Hein? Mas aquela derrota para Jacó foi melhor do que qualquer vitória. Porque se ele vence, embora ele não ia vencer, mas se ele vence, ele ia sair derrotado, porque ele ia sair como Jacó. Mas foi necessário ele perder como Jacó para sair vitorioso como Israel. Deus é capaz de fazer você perder hoje para fazer você ganhar amanhã. Porque com Deus nem toda derrota é derrota. Às vezes menos com Deus é mais. Porque na multiplicação dos pães, antes dele multiplicar, ele dividiu. Porque primeiro ele te divide, depois ele te multiplica. Porque ele quebrou os pães e depois multiplicou. Porque a mesma mão que te quebra é a mesma mão que te multiplica.
Ah, mas eu não gosto de estar quebrado, mas é melhor quebrado na mão de Jesus do que inteiro fora dele. O extraordinário é que você está quebrado dentro de um processo para Deus te colocar inteiro dentro de um propósito. A ideia é você ser colocado inteiro dentro do propósito. Mas para estar inteiro dentro de um propósito, você precisa ser quebrado dentro de um processo. O processo é a incubadora de Deus. O processo é onde Deus te ensina a chorar. O processo é uma contração do ventre chamado propósito. Porque antes de gerar a promessa tem as contrações. Então o processo é as contrações, sinal que aquilo que chama promessa está sendo gerado, está prestes a nascer. As contrações não vêm no 3º mês, mas vêm no 9º, prestes a nascer. Então não tem como gerar promessa sem passar pelos processos das dores. Se está doendo é sinal que está nascendo. Se está doendo é porque é sinal que aquilo que você está gerando está vivo. Porque quando você aborta, você só sente uma dor e não sente nunca mais. Mas quando você está gerando, está vivo, você sente dores A dor revela o nascimento. É isso aí. Quando eu era novo, os meus amigos chegavam para mim e falavam assim, eu tô com uma dor no joelho, Jackson. Aí eles foram nos médicos, vários amigos, e os médicos falaram assim, não, porque seu filho está desenvolvendo, então ele está crescendo, ele está esticando, então vai ser necessário, é normal essas dores. E eu falava com a minha mãe, ué mãe, eu não sinto essa dor no joelho. Aí ela virou e falou, sabe por quê? Porque o seu crescimento é diferente. As dores dele é de fora para dentro, as suas é de dentro para fora. André, quando o povo hebreu chegou no Mar Vermelho, Deus falou o quê? Diga ao povo que marche. Você já viu alguém marchar para trás? Não. Aí é Moonwalker. Aí é Michael Jackson. Só tem como marchar para frente. Mas o povo hebreu não era escravo? Sim. Ué, escravo marcha? Não. É que eles te enxergam como escravo, mas Deus te enxerga como soldado. Então não viva como eles estão te enxergando, mas viva como Deus te enxerga. Porque se você fosse escravo, ele não ia te mandar marchar. Você não é mais escravo. Você agora é um soldado. E Deus só pode formar um exército depois que ele liberta os soldados. Deus só pode formar um exército depois que ele liberta os soldados. Porque quando ele levanta um soldado, ele pode formar exércitos. My God, quando ele levanta... Se o soldado é levantado, ele acabou. Porque sem soldado não tem exército. E posso ir mais fundo? Vai. Os demônios não brigam entre eles. Os demônios não brigam entre eles. São exércitos. Mas não existe guerra entre os demônios. Quando uma pessoa está desviando dos caminhos, o demônio do vício joga ele pro demônio da jogatina. O demônio da jogatina é um demônio alinhado ao outro, porque os demônios trabalham em unidade. Eles não ficam degladiando um contra o outro, não. Quem fica guerreando um contra o outro é os crentes. Que não tem a maturidade. Um querendo bater no outro, um querendo tomar o lugar do outro, um querendo saber mais do que o outro, um querendo guerrear com o outro. O reino das trevas é organizado, eles não brigam entre si. Eles não degradam entre si. Por isso que a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes que os da luz. Porque os das trevas não tem que fazer, mas fazem. E os da luz sabem o que tem que fazer, mas não faz. Gente, os animais entraram dentro da arca. E não tem nenhum relato bíblico falando que um animal matou o outro. Eles estão dentro da arca. Ali já existia a cadeia alimentar, hein? Um leão com outro leão? Um leão com a gazela? Nunca. Um leão com um cervo? Nunca. Agora estão dentro do mesmo ambiente e ninguém arranha ninguém. Eles não tinham o Espírito Santo, mas estavam tudo em unidade. E já hoje, em algumas igrejas, um querendo matar o outro. Então a arca não representa a igreja. A arca representa Cristo. Por quê? Porque quando nós estamos em Cristo, a primeira coisa que Ele vai mudar em nós é a nossa natureza. Aqui não é matando que eu vou ter vida, mas é morrendo. Meu Deus. Porque quando eu morro para mim, eu começo a viver para Ele. E você só pode gerar vida depois que você morre. Não vivo mais eu. Mas Cristo vive. Toda pessoa morta gera morte, mas toda pessoa viva
gera vida. É isso aí. Esse é o Jackson Marques aqui no... Ô Jackson, eu queria que você, já aproveitando que nós estamos nessa fase de um novo ano que chegou, queria que você liberasse uma palavra sobre o ano de 2025, sobre a vida das pessoas que nos assistem, cara. Isso é importante. Geralmente as pessoas celebram muito um novo ano, né? As pessoas celebram muito o novo ano. E eu sempre vou dizer que o segredo não é alcançar um novo ano, mas é alcançar um novo eu. Então não entregue para um novo ano um velho eu, mas entregue um novo eu para o novo ano. É uma nova estação, é um novo período, é um novo ciclo. E eu quero declarar sobre a sua vida, que se a sua vida estiver debaixo das mãos do Senhor, você vai ter guerra esse ano, você vai ter pelejas, você vai ter batalhas, mas creia, Deus também é poderoso para te entregar poderosas vitórias. Esse pode ser o ano ou o marco da sua vida. Você sabe que Jesus vai multiplicar os pães, né? Sim. Quantos pães eram? 5 pães. E quantos peixes eram? 2. Então bacana. Quantos peixes? 2. Era 2 peixes. E quantos pães? 5. 5. 2 mais 5? 7. 7. 7 é o número de Deus. Então era 2 peixes e 5 pães? Yes. Aí ele foi e multiplicou, não foi? Yes. Porque tinha 2 peixes E 5 e 5 pães. 2 e 5. Nós estamos em que ano? 2025. Profético. Pode ser um ano da maior provisão de Deus na nossa vida. Deus é o Deus da provisão. Ele pode prover. Ele é o Deus provedor. E quem tem o provedor não precisa ficar preocupado com a provisão. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Alguém me disse, mas e se na velhice você passar fome? Se na velhice eu passar fome, então não foi para Jesus que eu trabalhei. Porque Jesus paga em dia. E não atrasa o salário. E não atrasa o salário. E além de te dar salário, ainda tem um galardão preparado. Vocês estão aí, gente? Vocês estão aí? Paulo falou assim, ó, eu tenho um espinho na carne, não foi? Sim. Ele que falou, foi me dado um espinho na carne. Paulo falou isso, para que eu não se vangloriasse das revelações de Cristo. Deus nunca vai dar revelação para quem não aceita espinho. O espinho e a revelação caminham juntos. Só que o espinho é para fazer você andar com os pés no chão e a revelação é para você andar com o coração nos céus. Aí, encerro. Lá no Éden, quando Adão e a Eva pecou, Deus matou um animal, tirou a pele do animal, fez vestes, porque o primeiro estilista da história foi Deus, e cobriu a nudez do homem, e depois colocou eles para fora do jardim, porque a exposição não é com Deus. Cobriu a nudez e depois expõe, porque se expor nu não é amigo. Deus cobriu a nudez e depois colocou para fora. O Adão, que era o regente do jardim, o Adão, que tinha autoridade no jardim, quando ele foi colocado para fora, sabe o que aconteceu? O Adão foi colocado para fora e deixou a chave do lado de dentro. E não tinha acesso mais. Porque no caminho fala de acesso, caminho fala de entrada. No caminho para a árvore da vida que estava dentro do jardim, não tinha como o Adão acessar, porque a porta estava fechada e a chave estava do lado de dentro. Então Deus vai ter que levantar alguém do lado de dentro para abrir a porta para nós que estávamos do lado de fora. Quando Adão saiu, deixou a chave do lado de dentro. Não tinha como ele entrar. Deus levanta Jesus do lado de dentro para abrir a porta para nós que estamos do lado de fora. E aí a Bíblia diz lá em Isaías 22:22, e porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e abrirá e ninguém fechará, e fechará e ninguém abrirá. Ele fechou a porta da lei e abriu a porta da graça. E pela graça sois salvos, porque não vem de vós, mas é dom de Deus. Esse foi o Jackson Marques aqui no Youngcast. Já quero que aproveita, deixa aí as suas considerações, deixa seu Instagram. Minha gratidão de estar aqui. Meu livro Sementes para a Vida está no Mercado Livre. Se você quiser fazer o contato para agendas, pregação, estudos, palestras, você que é empresário, quero reunir seu grupo, a sua empresa, vou aí palestrar para vocês, você que tem jovens, igrejas, eu quero que você venha falar para os nossos jovens, na palestra para casais, enfim. Eu vou deixar o número aqui, que é o DDD é 83, o número é 986318100 ou 31 DDD 992472389. Ou então qualquer Jackson Marques, Instagram, Facebook, Orkut. Quero estar com vocês. Deus abençoe vocês.
Novo livro esse ano, hein? Tá chegando. Tá chegando o novo livro e a gente Meu Deus. Vambora, vamos de projeto, tá na hora. Youngcast vai estar lá em BH, então Se conto Deus com a quiser, sua assistência, porque vai em ser BH bom. eu sei que Nós temos que fazer um ao vivo. Aqui, pô, em Alphaville. O Young meu maior Show. público é em São Paulo. É. Aqui, você viu aí? Mostrei pra você aqui. São Paulo, Rio, Salvador. Salvador. Quero ir Rio, Rio vou muito, mas quero fazer um evento no Rio, quero fazer um evento em São Paulo, quero fazer um evento em São Paulo. Vamos fazer. Um teatro. Se você quiser se juntar a nós pra isso aí, tamo junto. Quero fazer um evento aqui específico. Porque às vezes aqui no podcast, por exemplo, a gente marcou ontem, não foi? Ontem, não sei. A gente tá aqui, Isso, vamos gravar. Isso. Mas quando se fala de um evento, a gente programa mais. Traz uma plateia. Isso aí é diferente a parada. Eu acho Sim. que dá pra fazer um barulho bacana. A gente tá com um espaço legal aqui em Alphaville, inclusive, que tem... Tem como toda chamar essa meu filho? Ele estrutura. tá por aqui, tem como chamar ele? Tem. Produção, traz o filho do... Que ele já tá ali ansioso pelo Ele já jeito. tá chorando, né? tô ouvindo o show dele aqui. Tá doido querendo ver. Produção, Só pra traz galera o filho do Jackson aqui, pros nossos seguidores conhecerem aí o filho do Jackson. Cadê ele? Ô, Jojo, Olha vem o cá, tamanho Jojo. dele. Vem cá, neném. Ah, meu amor. Gente, mas é o Jackson todo. Dá a volta aqui, rapaz. Dá a volta aqui, É o Jackson todinho, ó. Aê, vai no colo do papai. Já manda um corte sobre paternidade com esse príncipe no eu colo. amo, gente, vocês não têm noção. Vou começar a chorar aqui. Ai, meu Deus, que saudade. Como é que o papai prega? Agora. Agora! Fala amém. Agora. Agora, fala amém. Amém. Ô, Joaquim, como é que Moisés chorou dentro do cestinho? Que coisa. Gente, esse é meu filho O de filho hoje. muda o homem, né? Cada filho traz debaixo do braço um pão da provisão. A minha vida antes desse guri foi uma e depois desse guri foi outra. Assim, nossa, ele é um divisor de água, é uma chave. Tem vezes que eu chego cansado, meu Deus, o ânimo vai lá em cima. Né, papaizinho? Cara, essa imagem é muito bonita, né? É aquilo que eu falei, o filho ele tem o poder de mudar. Agora! Já tá no pique. Fala glória a Deus! Fala glória! E sabe o que é engraçado? Minha esposa tá ali. Assim, as pessoas falam assim, poxa, você tem que levar mais a sua família pra pregar e tal. Eu sei que tem igrejas que não tem condições de levar. Tava falando isso aqui agora. Agora. Mas quando você traz, por exemplo, eu tô passando essa semana em São Paulo pregando. Sim. Então, duas coisas acontecem. Primeira, eu estou blindado porque a minha família tá comigo. Sim. A maior proteção é a sua casa. Segundo, eu estou despreocupado porque eu estou pregando e o meu filho e a minha esposa estão no meu campo de visão. Eu estou enxergando eles. Eu estou vendo eles, então é uma preocupação a menos. Que ele sabe que às vezes eu termino a pregação, a primeira coisa que eu faço. Como é que vocês estão? Comeram alguma coisa? Tá tudo bem? Porque a gente está longe, a gente quer estar perto, né? Sim. Então quando proporciona essa oportunidade de trazer eles aí, meu Deus, o empenho da gente é muito maior. Eu, pelo menos o meu é, né? Fala tchau! Tchau. E... É o príncipe do... Eita. Cara, essa frase, né? A questão do filho mudar o homem é uma coisa que a gente vê, inclusive, eu tava vendo essa semana, pô. Tava vendo no Facebook, no Instagram, uma página que ela tava falando justamente do Neymar, né? O quanto o Neymar, ele aparentemente mudou bastante depois que teve a filhinha, né? Gente, ela dá um destino pro homem tão extraordinário que a Bíblia diz que a estéril será mãe de filhos. Porque Deus cura as pessoas estéreis para produzir, porque Deus levantou o homem para produção. Uhum. Então, por exemplo, os filhos é um mapeamento da maturidade. Uhum. Porque ele faz você deixar de ser menino da noite pro dia quando você sabe que tem alguém que depende dos seus cuidados. Aí você começa a trabalhar dobrado porque tem alguém que precisa do seu cuidado. Só que o maior presente pro filho não tem a ver com presentes, mas tem a ver com a presença. Porque às vezes você ganha o mundo lá fora e perde a sua casa aqui dentro. Entende? Presente bom é a sua presença. O amante também dá presente. O ficante também dá presente. Agora a presença é só para a paternidade. Por isso que quando Jesus veio, ele veio devolver a paternidade que Adão perdeu no Éden. O Adão não perdeu só o jardim, não perdeu só a árvore da vida. Ele também perdeu a paternidade. Então Jesus veio devolver aquilo que nós perdemos em Adão. Porque quem não tem pai não tem herança. Só tem herança quem tem pai.
E aí, o pai não deixa só herança, ele deixa herança e também um legado. A herança é o que você deixa para alguém. O legado é o que você deixa em alguém. As pessoas brigam por causa de herança, matam por causa de herança, mas você nunca vai ver ninguém brigar por causa de legado. Mas o que mais deixa a pessoa rica não é a herança. A herança pode acabar, mas o legado nunca acaba. Nunca acaba. Jesus está curando, pregando, isso é muito importante. Esse corte é lindo, tem que fazer ele. Jesus está pregando, falando sobre divórcio. Sim. Divórcio é assunto de adultos ou é assunto de crianças? Adultos. Divórcio é um assunto de adultos. De adulto. Jesus está falando sobre o divórcio. A Bíblia diz que algumas pessoas trouxeram algumas crianças para ele abençoar. O texto diz que Jesus parou o assunto de adulto, parou o sermão, virou para as crianças, abençoou-as, beijou-as e a colocou no colo. Ele parou o assunto de adulto e deu atenção para as crianças. Beijou, abençoou e colocou no colo. Por que ele colocou no colo? Porque todas as vezes que acontece um divórcio, quem mais precisa de um colo? Meu Deus. Não são os pais. Meu Deus. São os filhos. Então significa que só o colo de Jesus pode curar qualquer filho. Porque a paternidade divina vem para nos curar dos traumas da paternidade humana. Onde os nossos pais falharam é onde a paternidade divina vem para curar. Por isso que Jesus sempre chamava Deus de Deus, Deus de Pai. E outra coisa, quando Abraão vai circuncidar Isaac, que era a aliança que se fazia no corte, no órgão masculino do macho, do homem, Abraão não terceirizou, não mandou tio, não mandou ninguém. Ele mesmo que fez o corte. Engraçado. Por que era no órgão mais íntimo do lado exposto do corpo humano? Porque a intimidade não é para ser exposta. Intimidade não é pra ser exposta. É, ué. E aí, o Abraão que cortou o próprio Isaac, sangrou, mas não matou. Porque não existe aliança sem derramamento de sangue. Quando a moça virgem perde a virgindade, há derramamento de sangue, porque é um portal sendo aberto. Quando Jesus foi para a cruz, um derramamento de sangue, porque é um portal, é uma aliança sendo aberta. Moral da história. Por que Abraão circuncidou Isaac? Ele não botou outra pessoa para fazer? Porque só o pai pode tocar na intimidade do filho. Qualquer outra pessoa que toca na intimidade do filho não é paternidade, é abuso. É abuso. Meu Deus. E tem lideranças que é abusivas, mas acha que é paterna. E quando na verdade é extremamente abusiva. É isso aí. E liderança saudável não pode ser abusiva. Tem que ser paternidade, que é saudável. Esse é o homem, a máquina. Jackson, muito obrigado, meu amigo, por mais uma entrevista. Nós prometemos pra vocês que esse ano a gente vai ser mais intenso, vamos fazer mais entrevistas, que o povo gosta. A gente, você é louco, eu sou sempre grato. Isso eu falo pra você que eu mantenho sempre a minha gratidão, porque o Jackson tem sido um caminho de bênçãos pra gente, que é claro, o Jackson, ele hoje tá com 1 milhão e 100 mil seguidores, né? Eu lembro, quando a gente gravou a primeira vez, você lembra quantos? Eu sempre fico em dúvida, se era 300, se era 400 mil. Eu acho que era por aí. Eram uns 500 mil mais ou menos, né, por aí, seguidores. era por aí. E assim, o Jackson, ele cresceu bastante, o Youngcast também, ele cresceu bastante, e eu permaneço sempre grato, e é bom ver que o Youngcast se tornou esse espaço onde leva a palavra para milhões de pessoas, cara. Cada dia que passa eu recebo mensagens assim, as pessoas falando, cara, tá crescendo bastante, tá crescendo. E eu ainda não... Meio que não caiu minha ficha. Acho que eu trabalho tanto que não tive tempo de cair a ficha. A gente não sabe onde alcança, né? E o bom não disso sabe. É que a internet deu voz para quem não tinha, né? Sim. Ela conseguiu fazer você acessar lugares que o seu corpo não acessou. A sua voz vai primeiro. Nunca vi ele, mas nossa, assiste os podcasts tudo. Assiste os podcasts. Teve eu recebi uma visita aqui esses dias que viram um corte, pô, aqui no Youngcast, e a moça falou bem assim pra mim, falou, cara, eu fiquei muito impactada, porque a minha cidade, ela é uma cidade pequena, é uma cidade lá no fundo do interior de uma cidade do Ceará chamada Ocara, que eu nunca nem ouvi falar. Olha só. Diz que chegou lá, pô, os cortes que o pessoal, o pessoal numa cidadezinha chamada Chique, Bahia. Eu conheço. Olha só, cara, isso muita gente, outras cidades, assim. As pessoas me confundem, acham que eu sou de São Paulo, acham que eu sou do Rio, que eu sou de Contagem. Você tem cara de carioca. Não, eu sou de Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte. Eu sou mineiro, nascido e criado em BH. Nascido e criado em BH. Mas eu moro em Contagem, sou de Contagem hoje. Quer dizer, sou de Contagem desde sempre, desde criancinha, desde 3 anos. Contagem? Contagense.
Que é É isso que eu contagia. ia perguntar isso. Quem Contagiando, contagiando. É porque lá tinha uma fazenda de abóboras. Então se contava as abóboras todos os dias, porque havia muito furto. Aí botou um caseiro pra morar, é uma das histórias, tem várias, mas essa é uma dessas. O caseiro tá lá morando, contagem, 2 pessoas, 3 pessoas, 10 pessoas. Vocês estão aonde? Estão lá na contagem, 15 pessoas, 30 pessoas. Hoje tem E quase assim, 1 milhão de chegou a contagens. Cara, é muito, muito importante, né? O Jax, eu falo que ele é um divisor de águas, e é isso, a gente grava justamente para que mais pessoas sejam alcançadas, para que mais pessoas recebam os conteúdos, recebam os cortes. Nada que a gente faz aqui é programado, né? A gente tem o costume de chegar Mano, a gente fala assim, nossa, amanhã vamos falar sobre isso. Nada, tudo. Mas agora vamos começar pra cima, vamos começar, por exemplo, eu e o Thiago Nigro tá falando sobre parábolas. Tem que trazer o Nigro aqui. Thiago Nigro, já quero registrar aqui pra você esse convite. Vem aqui no Youngcast. Jacques, você valida o Youngcast? Você recomenda que o Thiago venha aqui? Nós vamos acessar essa ponte pra tu vir aqui. Aí, ó, o homem que conecta tá aqui. E é engraçado, por exemplo, lá nós estamos falando sobre as parábolas. Eu tô acompanhando, pô. Por quê? Por exemplo, nós poderíamos falar só sobre os milagres de Jesus. Boa. Cada dia nós falávamos sobre um milagre. Boa. Dá pra falar muita coisa. Boa. Vocês estão afim? Olha aí, responda aí. Coloca aqui embaixo. Gente, nós vamos ficando por aqui.